Você sabia que o maior problema no gerenciamento dos seus pensamentos é o seu coração? O seu coração, ele precisa ser trabalhado à luz da palavra de Deus. Eu tenho uma pergunta para você. Você está com o seu propósito em foco? Você está com o seu propósito em foco? E qual que é o seu propósito, irmão e irmã? Qual que é o seu fim principal? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É o seu propósito principal. Você está com esse propósito em foco? Você está glorificando a Deus com a sua rotina, com seus pensamentos, com seus hábitos, com a sua forma de pensar, até mesmo sobre você? Você está? Esse é o tema desse vídeo de hoje. Como você tem gerenciado os seus pensamentos para a glória de Deus? Tudo isso desencabeça em pecados, falta de gerenciamento do tempo, falta de contemplação de Deus em sua vida e falta do seu propósito em foco, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos ver o que Salmos diz sobre isso? Olha aqui o que eu estou em mãos aqui, a Bíblia. Ó. Nós não éramos acostumados a ter a Bíblia em mãos, a ler a Bíblia, a acompanhar a Bíblia. Então eu vou te dar alguns minutinhos aí. Eu vou te dar um minuto para você pegar a sua Bíblia. Vai lá, pega a sua Bíblia, traz uma caneta e um caderno e vem anotar o que eu vou te falar aqui. O que a Bíblia diz sobre pecados? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre pecado? O que a Bíblia diz sobre os seus pensamentos relacionados ao seu pecado e doenças psicossomáticas? Quem sofreu de doenças psicossomáticas? Para quem não sabe o que é doença psicossomática, deixa eu explicar aqui o que é Salmos primeiro. E depois eu vou te explicar o que são doenças psicossomáticas, que era o que Davi estava sofrendo aqui. Salmos 32, 3 e 4, ele disse: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E o que acontece quando um crente lhe confessa, arrepende e tem uma transformação? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai-vos todos que sois retos de coração. Então nós sabemos, irmãos, que o pecado, ele traz em nós pensamentos, e esses pensamentos geram sentimentos, e os sentimentos geram ações. Correto? Nós sabemos que quanto mais você gerencia os seus pensamentos para um lado que não é para a glória de Deus, pior o seu corpo fica, pior a sua rotina fica, pior a sua gestão de tempo para a glória de Deus fica, a sua família, tudo. Tudo piora. Eu vou explicar para você o que é doença psicossomática. Eu vou colocar aqui na tela e você vai ler o texto. Vamos ler junto? Seu corpo e alma foram criados por Deus como um todo integrado. O ser humano não é apenas matéria, mas também possui uma alma imortal que reflete a imagem de Deus. Essa união entre corpo e alma significa que o que afeta um pode impactar o outro. Quando sentimentos como medo, tristeza ou preocupação surgem, eles podem ter efeitos no corpo, resultando em cansaço ou até doenças. No entanto, a Escritura nos ensina que nossa verdadeira esperança e cura vem de Deus, que governa soberanamente todas as áreas da nossa existência. Conseguiu entender? Então, se você comete esses pecados que eu vou falar daqui a pouco, tem uma listinha aqui, você está com alguns problemas de gerenciamento dos seus pensamentos para a glória de Deus. Vamos lá. Você pensa, Deus está decepcionado comigo.
Deus não me ama porque eu não consigo suprir as expectativas de Deus. Olha que erro grande. Você está colocando Deus numa caixinha e pensando que Deus pensa como você. Pensando que Deus está alinhado com as suas expectativas, sendo que as expectativas de Deus são muito maiores do que a sua. É assim que você pensa. Deus não me ama. Deus não está contente comigo. E aí, isso gera uma série de pecados. E aí você pensa também, antes de falar os pecados: eu nunca vou mudar. Eu vou permanecer assim. O Senhor não quer que você permaneça assim. Deus nos chama para crescer de valor em valor, de avançar nos degraus espirituais, amadurecendo a nossa fé com um propósito em foco, de glorificá-lo. E aí você entra na ira, na cólera, na maledicência, você entra na glutonaria, você entra em vários outros pecados que tiram o Deus do foco da sua vida. E na minha opinião, o maior de todos, que envolve todos esses pecados, tudo vai culminar onde? Na procrastinação. Você vai procrastinar ao ler as escrituras, você vai procrastinar a fazer um devocional com a sua família, você vai procrastinar ao guardar o domingo para poder pelo menos descansar no Senhor, ter um dia de descanso. O dia ao qual o Senhor separou para nós de descanso não é para simplesmente ser um dia egoísta. Eu vou descansar para minha mente melhorar. Não, você tem que descansar para você estar com os irmãos, você tem que melhorar para servir a sua família. Alguns dos puritanos, eu não lembro quem falou, que um dia de descanso é um dia de recreação para nós que somos crentes. Um dia de descanso não é um dia do inimigo. Descansar é do diabo. Não. O dia do descanso foi instituído por Deus. Você precisa descansar a sua mente. Você precisa reconfigurar seus pensamentos para que você alinhe a sua vida com as expectativas de Deus, da palavra. Flávio, onde eu encontro isso? Vamos lá. Romanos. Bora abrir Romanos. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Meu irmão, a sua rotina é para glorificar a Deus. A sua comunhão com os irmãos é para glorificar a Deus. E você pensa que um dia de descanso é para você descansar só o seu corpício, só a sua mente. Não. Você precisa ter uma rotina de dias de descanso para reconfigurar o seu espiritual, reconfigurar o seu material, reconfigurar os seus pensamentos. Então, tudo isso que eu falei, meus irmãos, nós vamos ver neste vídeo hoje. Como você gerenciar os seus pensamentos de forma positiva. E não é positivismo, não, essas teologias humanistas. Você é lindo, você é linda. Fala, meu lindo, minha linda! Vai no espelho e diga: eu quero, eu posso, eu consigo. Não. O que eu vou trazer para você é a palavra de Deus numa visão calvinista, numa visão reformada da palavra. Certo? Então, vamos lá, meus irmãos. Como nós podemos gerenciar de forma positiva os nossos pensamentos dentro da palavra de Deus para que nós possamos glorificar o teu nome? Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso. Então você está pensando aí que você precisa ter uma alta performance master diante de Deus para suprir as expectativas dele. E com isso você desencabeça pecados. Entre eles, o maior, na minha concepção, na minha opinião, procrastinação. E a procrastinação, ela traz depressão, ela traz pânico, ela traz desejos de ceifar a própria vida. Eu não posso falar nesse vídeo porque ele pode cair, mas ela te traz inúmeros malefícios, a procrastinação. Te traz ansiedade, te traz depressão, te traz traumas do passado, te traz tantas coisas. E o seu coração é enganoso. Porque se você acha que a sua performance vai te ligar com Deus, você esqueceu do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Certo? O que a palavra de Deus diz sobre isso além de Jeremias? Lucas 6,45. E está escrito assim: o homem bom tira
boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Meus irmãos, se os nossos pensamentos estiverem fundamentados na verdade de Deus, eles vão refletir a nossa vida transformada. Se os seus pensamentos estão alinhados à palavra de Deus, você vai exalar transformação, porque você vai tirar coisas boas do seu tesouro. O seu tesouro, onde Deus depositou a palavra, ou seja, o seu baú, o seu coração, a sua mente, onde Deus depositou a sua palavra pelo Espírito Santo, porque o papel do Espírito Santo é o que, irmãos? Vocês que estão em igreja bíblica. É nos colocar para falar em línguas. Não. O papel do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, é convencer você de todo pecado, de toda justiça e de todo o juízo de Deus. Então, se o Espírito Santo que está em você te convenceu do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo, o seu papel, meu irmão, é se munir da palavra de Deus e reconfigurar esses maus pensamentos para pensamentos positivos ao qual o Senhor trouxe para você. Veja bem, a palavra diz que se você tem maus tesouros, você só vai tirar maus tesouros do seu coração. Você só vai tirar mágoa, ira, rancor, cólera, maledicência, que isso é um veneno. Isto é um veneno, maledicência. A maledicência, Pedro diz que isso coloca fogo até num bosque. A tua língua é um pequeno órgão, põe fogo até num bosque. Então, meus irmãos, a pior coisa dentro da procrastinação é você se desvencilhar da maledicência. Isso demora tempos. Você é maledicente? Maledicente? Comenta aqui. Tenho certeza que você não vai ter coragem. Então, meus irmãos, vamos reconfigurar as nossas mentes. E como você vai identificar esses pensamentos mentirosos que só te levam para baixo e te fazem procrastinar no propósito de Deus na sua vida? Te fazem você tirar o propósito do foco. Mas você tem que ter o propósito em foco. Escreve aqui embaixo qual que é o seu propósito. Qual que é o seu foco diante da palavra de Deus. Como é que você vai identificar esses pensamentos enganosos? Você vai ter que examiná-los à luz das Escrituras. Você deve se fazer duas perguntas, irmãos. Duas perguntas. Primeira pergunta. Esse pensamento reflete a verdade da palavra de Deus? Esse pensamento, ele está glorificando a Deus? Reflita. Ou anote. Pega, eu tenho esse caderninho aqui, ó. Esse caderninho eu anoto tanta coisa nele. Eu tenho a parte de anotações, eu tenho as metas diárias, eu tenho, quando eu vou para o culto, eu coloco os hinos que nós cantamos para que eu possa cantar em casa e decorar os hinos. Se há alguma indicação de livro para comprar, eu tenho aqui a indicação de livro para comprar. E eu coloco aqui, qual foi o meu nível de aprendizado hoje? Para que eu vá mensurando o quanto eu tenho aprendido nos sermões. E aqui eu coloco, olha só, cheguei mais cedo, 30 minutos, aí eu vou lá, pum, coloco. Já orei? Pum, coloco. Na minha igreja tem um boletim ao qual nós chegamos e recebemos um devocional e outras notícias. Eu coloco se eu li ou não, para que eu entenda se eu estou glorificando a Deus ou não. Não é uma espécie de positivismo ou uma espécie de rotina perfeita. Não. Eu estou mensurando os meus resultados. A maioria dos seus fracassos, dos seus problemas, vem da falta de mensuração dos seus resultados. Se você não mensura resultados, anotando o que você fez, o que você tem que fazer, as urgências do seu dia, meu irmão, você vai ter sérios problemas psicossomáticos. Sérios problemas. O que 2 Coríntios 10, 5 diz sobre os nossos pensamentos? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Deus. Olha só que verdade gloriosa, irmãos. O seu pensamento reflete a palavra de Deus? O seu pensamento glorifica a Deus? Já parou para pensar sobre isso? Não, não glorifica. Então você deve fazer como esse verso diz.
destruir esses argumentos pelo poder do Espírito Santo que está em você. Não é falando linguagem, não é pulando, dando cambalhota que você vai expulsar. É pelo poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos convence da verdade, da justiça e do juízo, é na oração. É na oração que você vai vencer isso. É na leitura que você vai vencer isso. É no tempo que você deixa para descansar junto com a tua família, em oração, seja num parque, seja em algum outro lugar para descansar com a sua família, na igreja e com os irmãos. Em edificação mútua. É assim que você vai glorificar a Deus. Certo? Então, identificando isso, destruímos. Destruir não vem de construir. Destruir é ao contrário de construir. Então, se você constrói uma continuidade de pensamentos plenos, ao contrário disso, você destrói. E como você destrói? Com a verdade da palavra de Deus. E levamos cativos, presos. Ou seja, cativo, preso, expulsa. Você mantém isso longe de você para torná-lo obediente a Deus. O seu pensamento precisa ser obediente a Deus. Eu não estou falando de pensamentos intrusivos, porque isso é uma coisa que não conseguimos frear. Mas eu estou falando de pensamentos que te trazem a reações. Pensamentos que modificam o teu sistema nervoso, que modificam como eu posso dizer, a tua flora intestinal, que modificam a sua mente, os seus atos, os seus hábitos. Esses pensamentos você deve destruí-los. Pensamento gera sentimento, que gera hábito, que gera ação. Você precisa destruir isso. E o Senhor te deu a livre agência para fazer isso. Pelo quê? Pela palavra de Deus. Ok? Pequenos esforços diários constroem grandes competências. Se você tem pequenos esforços diários, começando como elogiar sua esposa, elogiar os seus filhos, o que eles conseguiram fazer em pequenas ações, você consegue tirar sim da sua vida alguns vícios e trocá-los por bons vícios, um deles a palavra de Deus. Ok? Então vamos lá, alguns exemplos práticos. Eu sou um fracasso. Você tem que trocar por esse aqui, ó. O Senhor é minha força e meu escudo. Salmo 28:7. Deus me abandonou. O Senhor me deixou, irmãos. Eu não sinto a presença de Deus. Você vem da CCB com esse pensamento, né? E o Senhor diz assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Outro pensamento que te deixa ruim, né? Eu não vou mudar. Nasci assim, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Você tem que trocar por isso assim, ó, por esse versículo. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Filipenses 1:6. Finalizando, Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, é possível sim você sair desse limbo que você está, desse looping infinito ao qual sua mente vem te levando, de tristeza, sendo consumido pelo pecado. Pontos pequenos mudam a sua vida, transformam a sua vida. E você precisa se atentar a isso. É muito importante para você e para a glória de Deus, meu irmão. Você que é homem do lar, você precisa estar constantemente renovando a sua mente. Porque a sua família depende de você, irmão. Irmã, você precisa constantemente renovar a sua mente, porque o seu esposo precisa dos seus conselhos. E veja bem, como é algo muito importante. Se o irmão deixa de glorificar a Deus tomando conta do seu lar, ele deixa de glorificar a Deus com isso. Mas se a esposa também
não é deixada pelo esposo, ou ela não cumpre o seu papel de adjuntora, de conselheira, ela para de louvar a Deus por conta disso também. Porque foi para isso que nós fomos instituídos. Então vocês precisam, irmãos, reconfigurar a mente de vocês com essas verdades da palavra de Deus. Com essas verdades. Você precisa confiar na obra do Espírito Santo para renovar a mente de vocês. A palavra diz assim, eu vou ler Tito daqui a pouco, mas a transformação do pensamento não é um simples esforço humano, mas é obra do Espírito Santo em nós. Tito 3,5 diz assim, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. O que isso significa? Ou seja, não reprogramamos nossa mente como se fosse um processo mecânico, mas somos renovados pela ação de Deus em nós. O Deus Espírito Santo em nós. Ele nos convence de todo o mal que habita em nós. Esse é o mais importante. Em vez de afirmações positivas, devemos praticar meditações bíblicas. Irmãos, vocês meditam nas Escrituras? Muitos falam que a meditação é coisa antibíblica. Não é algo antibíblico. Por que alguns pensam que é algo antibíblico? Porque meditação para muitos é esvaziar a sua mente. Mente vazia é a oficina de quem? Então não existe isso. Você nunca vai estar com a mente vazia. Se você está meditando, sentado, que seja, com qualquer prática que seja, você vai estar pensando em algo. Então sua mente não vai estar vazia. Agora você precisa meditar. Seja sentado, seja de perna cruzada, seja em qualquer posição, de cabeça para baixo, meus irmãos, pega a Bíblia e vai meditar. Ou então senta no sofá, senta no chão, senta na área, aonde for, vai orar. Vai orar. E a oração para nós hoje, irmão, não é como era naquele lugar antigamente. Ah, Senhor eterno Deus, glória, aleluia, vem a revelação e a revelação está vindo. Não, irmãos. Pense simplesmente nas verdades da palavra de Deus. É isso que vai transformar a sua vida e a vida dos que estão à sua volta. Salmos 1:2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Vamos para alguns exercícios aqui. Eu trouxe 3 exercícios para vocês, tá? Separe um momento do dia para ler um trecho das Escrituras. Olha só que interessante, eu tenho que ensinar você uma coisa que você já devia saber depois que saiu da seita. Você precisa ter um tempo para ler as Escrituras, tá bom? Ore pedindo que o Espírito Santo aplique essa verdade na sua vida. Senhor, eu aprendi que a minha mente ela tem que ser transformada pela verdade da sua palavra e eu não posso me conformar com as verdades desse mundo. E o Espírito Santo ele vai aplicar no seu coração, você pode ter certeza. Porque Deus não nos criou para nos confundir, mas Ele nos criou para a glória do nome dEle. Então se Ele disse que tudo que nós pedimos em nome de Jesus Cristo vos será concedido, vai ser dado. Então se você quer ter a sua mente transformada, você vai ter a mente transformada. Porque não é uma vontade sua, irmão e irmã. É uma vontade de Deus, é uma ordenança de Deus e uma aplicação do Espírito Santo em nós. Tenha certeza disso. Tenha certeza. Aí você fica ali, em vez de você estar vendo as Escrituras, você fica 3, 4 horas do seu dia assistindo canais de críticos, que o trabalho deles é tirar pessoas de lá de dentro e abrir a mente delas. Você ficar lá assistindo o canal de críticos, se bombardeando de informações ao qual não vão te levar para o próximo passo. Vai adiantar o que tá assistindo o canal de crítico? Fica o dia inteiro. Ah, já amanhece o dia, já pega o celular. Deixa eu ver a próxima notícia da CCB. O que você vai ganhar com isso, homem do lar? O que você vai ganhar com isso, irmã? Vai ganhar o quê? Você vai virar um crente amargo. As suas conversas, quando você se juntar com irmãos da sua igreja, só vai ser CCB. Ó, você viu o que aconteceu lá, fulano? Você viu o que o Marçola fez? Você viu o que o Ciclano fez? Ah, o cartão dos caras LED tanto. Sua vida vai ser assim, irmão, irmã.
Você que saiu da congregação cristã no Brasil, você precisa acordar para a realidade. Não estou falando para você parar de assistir canal de crítico, mas por favor, tenha ponderância. Tem irmãos aí que vivem assistindo podcasts, vivem assistindo vídeos que vivem falando mal deste lugar. Então você precisa, irmãos, parar com esses maus hábitos e assistir esses canais esporadicamente. Acabou, meu irmão. Essas 4 horas que você passa no YouTube em canal de crítico, você está lendo as escrituras. Você está com o audiobook ali, você está com a Bíblia falada. Põe algum livro aí para você poder aprender alguma coisa, algum desenvolvimento pessoal, algum desenvolvimento cristão. Mas saia desse lugar. Saia dessa inércia. O terceiro exercício é: pegue esses versículos e peça para que o Espírito Santo te ajude a decorar, para que você substitua esses maus pensamentos. Qual que é a conclusão, irmãos? Qual que é a conclusão de tudo isso? Nosso maior desafio não é pensar positivo, não é, mas é ter a mente renovada pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Esse é o nosso maior desafio. Ah, mas o inimigo está me tentando, não deixando eu ler as Escrituras. Prazer, você é o inimigo. O seu inimigo é você mesmo. Não vai cair um meteoro do céu, não vai vir pensamento por osmose, não vai vir um anjo Gabriel, Salatiel, não vai vir, irmãos, esquece. É o Espírito Santo que vai trabalhar em você. E quem vai te convencer de tudo isso que eu estou falando? É Ele mesmo. Eu li aqui só versículos da palavra de Deus para você. Eu não vim com revelação, eu não vim com conselhos ao qual eu passei, não. Conselhos são bons? São. Mas eu estou te trazendo uma experiência validada há séculos e séculos atrás. Eu vou quebrar alguns paradigmas que algumas teologias humanistas trazem para nós crentes. Vamos lá? O primeiro é: nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Não. Não. O que molda a nossa realidade é a verdade da palavra de Deus. É isso que eu acabei de te mostrar nesse vídeo. Nossa mente, ela não é transformada por técnicas humanas. Algumas técnicas são boas para abrir a nossa mente acoplada à palavra de Deus. Mas a nossa mente, ela é moldada também pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos abandonar os enganos do nosso coração e confiar na verdade da palavra de Deus. Bom, eu separei para você uma surpresa. Você que acompanhou esse vídeo até o final. Aqui embaixo está o link para você, irmão, para você, irmã, que tem ainda problemas com o tempo de preparar um sermão ou preparar um devocional. Está aqui o link. Você vai retirar no meu WhatsApp um e-book gratuito para que você possa ter devocional com a sua família. Isso daqui é um empurrãozinho para que você daqui em diante não pare. Cada vídeo meu vai ter uma surpresa para você. Vai ter um material gratuito para você poder colocar em prática tudo que eu falar. Vai ter um material de leitura, o que for necessário para o seu crescimento e amadurecimento espiritual. Necessário para você ter o seu propósito em foco. Compartilha. Comenta aqui embaixo também a frustração ao qual tem te pegado, os maus pensamentos ao qual tem permeado a sua mente, tá? Curta, comenta e compartilha, para que esse vídeo possa ajudar mais irmãos que precisam de ajuda, ok? Meus irmãos, é até aqui que eu tenho para falar para vocês. Graça e paz, e lembre-se, o seu propósito de glorificar a Deus tem que estar no foco da sua vida. Fique com Deus. Um forte abraço.